Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou. Então Deus estava trazendo a notícia que Moisés era morto. Ele mandou Josué se levantar, atravessar o rio Jordão, pois ele estava dando a terra para ele e todo o povo. Amém? Muito bem. Nós sabemos que Moisés ele foi usado para ser o libertador do povo de Israel no Egito. Só que as pessoas, gente, elas passam. Às vezes Deus usa pessoas que marcam gerações, mas essas pessoas passam, essas pessoas morrem, pastores vêm, pastores vão, mas o propósito de Deus continua. Então o propósito de Deus não está totalmente, como posso dizer, ele não está engessado em uma pessoa. Se eu morrer, se o pastor morrer, se o pastor Luiz Fernando morrer, se qualquer outra pessoa morrer, Deus vai continuar cumprindo o seu propósito, porque o propósito ele não está preso a uma pessoa. Então não se assuste se pessoas desviarem, se pessoas chegarem, saírem, Deus levar, não importa, o propósito de Deus vai continuar. A gente fica desesperado, meu Deus, fulano de tal foi embora da cidade, pastor de tal foi, fulano de tal veio, agora vai. Meu querido, Deus está acima de tudo e de todos. Então, com a notícia que Moisés morreu, a grande pergunta é: quem vai liderar esse povo? E Deus chama Josué. Irmãos, imagina você assumir uma responsabilidade que você sabe que você não tem capacidade. Então o próprio Deus, ele se revela a Josué para dar direção a Josué, para dar posicionamento a Josué. Preste atenção, todas as vezes que Deus ele manda você fazer alguma coisa, ele vai te dar direção. Deus não vai deixar você perdido igual uma barata tonta. Ele vai te mostrar o caminho, vá por aqui, faça desse jeito, porque Deus ele não é de confusão. Deus sempre vai nos dar uma direção. Irmão Vitor, eu estou perdido na minha caminhada, fica tranquilo que hoje você vai encontrar respostas para aquilo que você está precisando. Geralmente a nossa falta de direção é falta de comunhão. Quanto mais você busca a comunhão, mais direção de Deus você tem na sua vida. Então, se você está no momento que você está se sentindo perdida no seu chamado, perdida no casamento, perdida na sua vida com você mesmo, sua vida emocional, é tempo de você parar e ouvir a voz de Deus. É tempo de você buscar direção, falar assim: Deus, qual é a direção que o Senhor tem para mim? Porque senão, você vai começar a tomar atitudes que vão estragar a sua vida, vão trazer problemas para a sua vida, vão trazer dor e angústia para a sua família. Porque a gente é assim. A gente toma as atitudes na precipitação e depois a gente vem com a nossa vida toda quebrada e fala assim: irmão Vitor, conserta para mim. Pastor, conserta para mim. Mãe, pai, conserta para mim. E não vamos conseguir consertar, porque são os frutos das nossas escolhas. Amém? Muito bem. Repare que o texto é bem claro no versículo 2, que Deus disse que Josué tinha que atravessar o Jordão. Esse rio Jordão, segundo Josué 3,15, nessa época, ele estava em tempo de cheia. E poderia chegar a 90 metros de largura. Muito grande. Então, como atravessar o Jordão? Deus só revelou o propósito e o objetivo. Ele só deu a direção, ele não falou como isso iria acontecer. Tem situações, queridos, que a gente não tem que ficar olhando o tempo, o dinheiro, a capacidade, a inteligência. Se Deus deu a direção, algum jeito ele vai dar. Se você está esperando todas as respostas para começar a fazer, você não vai dar o passo de fé que é necessário dar. Deus disse para Josué: atravessa o Jordão, vai. Ah, Deus, como vai ser? Vai que eu vou te contar no caminho. Deus não vai, meu irmão, mostrar tudo que você quer. Mas enquanto você caminha na presença dele, na direção que ele te deu, ele vai te revelando, ele vai te mostrando, vai dando escape, vai dando livramento, vai abrindo porta, vai colocando pessoas para te ajudar. Então às vezes a gente fica assim: ah, não, eu não vou fazer porque eu estou esperando chegar a notícia, chegar o dinheiro que eu quero. Vai, meu filho, segue a direção que Deus te deu, atravessa o Jordão. Vocês sabem que Josué, ele foi
ele foi um dos dois que chegou na terra prometida. O outro foi Caleb. Então Josué, ele atravessou o Mar Vermelho, amém? E agora Deus está mandando ele atravessar o rio Jordão. Então, se Deus abriu o mar, ele também vai abrir? Queridos, se Deus já fez na tua vida, Ele vai fazer de novo. Se você já experimentou Deus na sua vida, em qualquer área que seja, se Ele já fez na tua vida, você sabe que Ele fez. Olhe para trás, olhe para a sua vida, olhe para o seu passado. Ele vai fazer de novo. Se você ler Josué capítulo 1, versículo 13, está escrito assim, coloca por favor. Josué 1,13. Lembrai-vos a palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: vosso Deus vos dará descanso e vos dá esta terra. Então, quando Deus me dá uma direção no meio do caminho, eu tenho que me lembrar das promessas que Ele fez, da direção que Ele me deu, me lembrar das experiências que eu tive com Deus, porque vai ser isso que vai me fortalecer, me fazer acreditar, mesmo em tempos difíceis. Lembre-se, às vezes a gente vem para o culto pensando: hoje Deus vai dar uma revelação especial para mim, poder continuar a minha vida. Deus fala assim: não, meu filho, eu só vim te trazer à memória aquilo que você esqueceu. Eu só vim te lembrar coisas que você já não acredita mais. Gente, teve uma fase na minha vida que eu me esqueci das promessas de Deus, que demorou tanto, começou a demorar tanto, não acontecia, até que um dia, acho que foi um culto de jovens, não lembro, eu fui no Guarujá, e naquele culto, gente, eu não lembro se era culto normal ou congresso, acho que era o congresso, não sei se era congresso de jovens, e naquele dia Deus usou um irmão, e aquele irmão não falou nada para mim. A única coisa que ele fez, que eu estava lá na frente, sim, ele foi e me abraçou. Quando aquele rapaz me abraçou, eu comecei a ouvir a voz de Deus falando comigo, me falando das promessas antigas que eu não lembrava mais. Depois desse dia Deus usou outra pessoa, depois Deus usou outra, sempre falando as mesmas coisas, as promessas antigas que eu não lembrava mais e nem acreditava. Então o Senhor, Ele faz a gente se lembrar daquilo que um dia Ele já prometeu, porque Ele não esqueceu. Ele não cancelou: irmão Vitor, eu errei. Pedro também errou e foi batizado no Espírito Santo, continuou pregando, foi usado por Deus. Jesus sabia que você iria falhar, que você iria até mesmo fracassar, mas mesmo assim, Ele escolheu. Em Josué capítulo 1, versículo 4, olha o que está escrito. Josué 1,4, por favor. Campeão, coloca aí, por favor, Josué 1,4. Olha a promessa que Deus vai falar para Josué. Josué, aonde você colocar a planta dos seus pés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio Eufrates. Agora eu quero pedir, fazendo um favor, para o irmão colocar aquela imagem lá que eu pedi, se puder. Olha o que Deus faz aqui para Josué. Além de Deus mostrar a terra que ele iria conquistar, além de Deus mostrar a terra que ele iria conquistar, Deus disse o tamanho. Deus disse exatamente, ó, é dessa ponta aqui até aqui que você vai conquistar. Dá em torno de 568 quilômetros de distância. Queridos, Deus, Ele deu tudo isso de terra para o seu povo. Às vezes a gente não tem fé para conquistar um terreno. Olha o tamanho do sonho que Deus deu para Josué. Porque Deus dá coisa grande, gente. Deus faz coisa grande ainda. Deus, Ele não brinca nas suas promessas. Ele não brinca de entregar algo para você, uma direção, posicionamento. Ele não brinca, irmão, quando Ele fala que vai fazer na tua vida, não importa o tamanho. Se eu fosse Josué, eu falaria assim: nossa Deus, mas tudo isso? Todo esse pedação de terra? Então nosso Deus, querido, quando Ele fala algo, não importa o tamanho, não importa a sua capacidade, Ele tem poder para entregar na sua mão.
Mas a gente precisa aprender a seguir a direção e se posicionar na presença de Deus. Coloque, por favor, agora em Josué capítulo 1, versículo 5. Olha isso aqui. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha a promessa de Deus agora. Não te deixarei e nem te desampararei. Essa foi a promessa de Deus. Irmãos, talvez você pense assim, irmão Vitor, isso é para o Antigo Testamento. Essa mesma mensagem que você leu agora, que Deus não iria desamparar e nem deixar Josué e Israel, foi a mesma mensagem pregada em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Em Hebreus é reforçada essa mensagem para a igreja no Novo Testamento, que o Senhor não nos deixa e muito menos nos abandona, nos desampara. O que eu aprendo aqui? Eu estou caminhando, eu estou prosseguindo na direção de Deus, posso passar por momentos difíceis, mas eu não sou desamparado. Eu não sou um órfão abandonado. Talvez você está passando momentos difíceis, situações que você não encontra resposta, que você está se sentindo perdida, mas Deus não desamparou, muito menos te abandonou. O Senhor, querido, Ele caminha com você. Ele não iria pegar você, colocar você num propósito e falar assim, agora se vira aí, que eu não tenho nada a ver com você. Agora vai sozinho. Não, meu querido. Ele vai caminhando com você a cada passo, a cada circunstância. Porque o Deus que chama, Ele capacita e também sustenta. Deus, Ele não é responsável para colocar você numa promessa, num propósito, num chamado e falar assim, se vira sozinho. Vai, se vira. Geralmente, somos nós que abandonamos a Deus. Somos nós que deixamos a Deus. Somos nós que se cansamos da promessa de Deus. Gente, quantas vezes na Bíblia a gente vê o povo de Israel falando assim, Moisés, vamos voltar para o Egito, melhor morrer lá. A gente se cansa do processo, a gente se cansa do deserto, a gente se cansa, irmão. Entenda uma coisa, quando você está cansado, não é para você desistir, é para você descansar. Tem dia, irmão, que eu estou tão cansado, emocionalmente ou fisicamente, o que eu vou fazer? Vou descansar. Eles não têm resposta, um monte de problema, vou descansar. Vou dormir, vou descansar, vou fazer alguma coisa, vou dar uma volta com a minha filha no parquinho, alguma coisa eu vou fazer. Preciso descansar minha mente. Se você está cansado, está cansada, você precisa descansar o seu emocional, a sua mente. Senão você vai fazer besteira. Precisa, irmão. Descansar faz parte da sua vida espiritual também. Sua saúde. Tem que descansar, senão não aguenta. Agora em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículo 13. Eu vou ler o versículo 13 e 14 agora. Diz assim, Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá, e vos dá esta. Olha isso, gente. A promessa de Deus é o lugar de você descansar, porque Deus vai providenciar aquilo que você precisa. Você só precisa seguir a direção de Deus e não se desviar. Isso é tão real, a questão da direção, que se você ler Josué capítulo 1, versículo 7, Deus fala para Josué assim: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, fique na posição que eu te coloquei, porque assim fará prosperar o seu caminho. Então prosperidade, querido, na Bíblia é você permanecer na direção que Deus te deu, você não fugir da palavra do Senhor, você obedecer ao Senhor, você caminhar na presença do Senhor. Enquanto você caminha, Deus vai prosperando o seu caminho. Olha isso. E hoje em dia está tudo invertido. Não, para mim prosperar eu tenho que ir lá, eu tenho que ir aqui, eu tenho que dar 10 mil. Não, meu irmão. Não é você que corre atrás do que você precisa.
Você busca o seu Deus, e o seu Deus manda aquilo que você precisa. Se você vê a história de Elias, ele ficou lá no ribeiro. Não, Deus falou que ia mandar aqui. Ah, Elias, mas não tem nada. Não, mas Deus falou que ia mandar aqui, então eu vou ficar aqui no ribeiro, porque Deus falou que ia mandar aquilo que eu preciso. A bênção de Deus procura você, meu irmão. Deus, ele conhece o teu endereço, a tua necessidade. Deus manda na tua porta. Fui na casa da minha irmã semana passada, e ela contando uma experiência que ela teve quando a filha dela ainda era pequena. Ela contando que ela não tinha dinheiro nenhum, estava difícil as coisas. E ela falou que Deus falou assim para ela: pega o seu cartão e passa lá no caixa eletrônico. Ela falou assim: não, mas não tenho nada. E ela não queria. E Deus falou: vai lá e passa o teu cartão no caixa eletrônico. Não, mas não tenho nada na minha conta. E de novo, e ela foi. Sabe quanto que saiu da conta dela? R$1.000. Aí no outro dia ela ligou: viu, esse dinheiro aqui não é meu. De onde que veio esse dinheiro, moça? Não sei de onde que veio, mas se está aí na sua conta é seu, ninguém reclamou, então é seu. Gente, Deus manda, Deus sustenta, Deus abre porta, Deus ele dá descanso. Nos momentos de maiores lutas que você tem, dificuldades, Deus te dá descanso, irmão. Não é tudo na força do seu braço, com a sua inteligência. Descansa do Senhor. A sua força é limitada, a minha força é limitada, a nossa capacidade é limitada, mas a mão de Deus vai aonde a gente não alcança. A mão de Deus chega onde a gente não consegue chegar. Deus faz você pisar em lugares que você não conseguiria pisar jamais. É isso que Deus faz. Versículo 14. Presta atenção, agora isso aqui é importante. Agora aperta um pouquinho o cinto, igual o pastor Luiz fala, né? Porque esse versículo 14 aqui, vamos lá. Olha o texto. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Ou seja, Deus está dizendo assim: Josué, os filhos, as mulheres, os animais, fica tudo desse lado do Jordão. Eles ficam aí. Porém, vós, ou seja, os líderes da casa, vocês passarão armados na frente de vossos irmãos, de todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis. Versículo 15. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Bem, olha isso aqui. Então Deus está dizendo assim: olha, vocês líderes da casa, vocês líderes de família, vocês vão na frente, hein? O resto fica esperando. Vocês vão ter que ser os primeiros a enfrentar o Rio Jordão, hein? Sabe o que Deus está falando aqui para o povo? Que o chefe da casa, ele tem que se posicionar. Ele tem que falar assim: eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, vou lutar pelo meu casamento, vou lutar pelos meus filhos. Se você que é o líder da casa, seja homem ou mulher, tem mulher que é solteira, se você não se posicionar, como que você vai cobrar um posicionamento da sua família? Se você não buscar ao Senhor e ser um exemplo na tua casa, como que vai chegar uma fase que você vai querer ensinar eles? Como, irmãos? Não tem como. Então Deus está falando assim: ei, sejam os primeiros a enfrentar a guerra, sejam os primeiros a enfrentar o Rio Jordão, sejam os primeiros a se posicionarem. Porque se você sair para conquistar, você não vai conquistar só para você, vai conquistar para sua mulher, para os seus filhos, para os seus animais. Então olha, querido, olha para a tua família. O que você quer para eles? O que você quer para a tua casa? Porque é assim, gente, a gente não quer virar chacota na cidade, mas a gente quer brincar com as coisas erradas. Então, se você não quer que a sua família vire piada, se você não quer que as pessoas que você ama virem piada na boca dos outros, é hora de se posicionar. Porque vai acontecer como Sansão. Sansão não ouviu o pai e a mãe, não foi lá prestar conta com o sacerdote. O que aconteceu? Ele virou um palhaço, as pessoas riam dele. E é isso que acontece quando a gente não se volta para Deus, quando a gente não se posiciona em Deus.
Então esse texto, Deus está direcionando a Moisés e fala assim: Moisés não, Josué, se posiciona, mas chama os líderes para se posicionar também. Ninguém faz nada sozinho, irmãos. Precisamos um dos outros. A gente precisa andar na mesma visão, no mesmo propósito, você caminhar na mesma fé. Se a gente achar que a gente consegue sozinho, não tem sentido algum. Então nosso Senhor, o que Ele faz? Ele nos convida para uma direção que vem do céu, um comportamento alinhado com o céu. Quando você está na direção do céu e o seu comportamento alinhado com o céu, é impossível dar errado. Você já se perguntou por que tudo dá errado para você? Já se perguntou por que nada vai para frente? Será que não tem alguma coisa que precisa ser mudada? Será que não tem algo que está impedindo de você desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida? Nem tudo, meu irmão, é normal. Tem coisas que são espirituais. Depois que Deus ele convoca o seu povo, vai chegar o tempo da prática. Preste atenção. Vai ter um momento que Deus vai te dar direção, posicionamento. Depois vai ser o tempo de você colocar em prática o que aprendeu. Vai chegar o tempo onde você vai ser desafiado a praticar as coisas que Deus te instruiu. Somente assim você vai conseguir vencer as suas provações. Então não se assuste. Não se assuste com as portas fechadas, não se assuste com as dificuldades. É hora de colocar em prática aquilo que você aprendeu. Em Josué capítulo 3, Josué e os corajosos, pastor, os corajosos líderes de suas famílias, eles estão diante da sua aprovação, atravessar o Rio Jordão. E agora que vai acontecer algo extraordinário da parte do Senhor nessa mensagem, nesse texto. Porque nesse texto Deus vai começar a desafiar o povo a viver a palavra da qual foi ensinado. Olha o capítulo 3. E levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão. Ou seja, eles não fugiam da direção. A direção é essa, vamos. Como vai passar, Josué? Não sei, mas vamos. Deus está mandando, então nós vamos. Que eles não fugem da direção do Senhor. É provação que tem que passar, vamos passar. Ah, agora é momento bom, mas vamos passar o momento bom. Gente, dia bom acaba, dia ruim acaba. Tem dia que é tão gostoso, é tão maravilhoso, mas acaba. Tem dia que é tão difícil, mas também acaba. E o texto diz que o povo pousou ali, versículo 2. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança, a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas levam, parti vós do vosso lugar e seguia. Okay? Agora é o seguinte: precisa de 4 pessoas, 4 homens vou precisar. Quem pode ajudar? Vem, Rafael, vem, irmão Cleito. Irmão Dinho, pode vir também, por favor? Mais um, vem, Carioca, aqui, por favor. 4, precisa de 4 homens. Pode vir aqui na frente, por favor. Melhor aqui em cima, né, por causa da câmera, eu acho. Vem aqui, por favor. Isso aqui é importante. Você tem que entender isso aqui, por favor. Não adianta você ter direção, posicionamento, se você não aprender isso aqui agora. Talvez o seu maior problema seja esse. Presta atenção. Vou pegar aqui o Carioca para ser a arca da aliança. Você vai ser a arca da aliança. Então você vai ficar aqui na frente. Vocês 3 vão ficar aqui, por favor. Vocês serão a representação do povo de Israel. Dinho aqui também, por favor. Ok? Muito bem. Então olha o que Deus manda. Vocês vão ficar olhando os sacerdotes com a arca da aliança. O povo tinha que ficar olhando. Só que se fosse para caminhar assim, um pertinho do outro, seria fácil. Então o que Deus fez? A arca vai ficar 888 metros aproximadamente, né, daí para quase 1 quilômetro,
à frente do caminho até o Jordão. Gente, daqui, lá no Ungarato, que dá mais ou menos 1 quilômetro, dá para enxergar alguém? Não dá. Então, para eles seguirem a arca, eles tinham que caminhar sem ver a arca, mas crendo que Deus estaria na frente. Que Deus estava ensinando, vocês vão ter que aprender a caminhar pela fé, na posição e na direção que eu dei para vocês. Então, se você recebeu direção, posicionamento e não aprender a caminhar pela fé, mesmo não vendo nenhum sinal, mesmo não vendo a arca da aliança na frente, mesmo não vendo algo aparente, você não vai chegar no lugar que Deus prometeu, não vai conseguir atravessar o Rio Jordão. Ficou claro para você? Olha o texto, não sai daqui ainda, por favor. Olha o texto. Josué capítulo 3, versículo 4. E haja contudo distância entre vós, o povo, e ela, que é a arca, com medida de 2.000 côvados, que está em torno de 888 metros. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Então você vai atravessar caminhos que você nunca passou antes, lugares que você nunca chegou, que Deus nunca levou você, e você não vai caminhar assim, ô meu servo, estou aqui com você, assim, ó, anjo do seu lado, você vendo anjo, tendo visão, não vai ser, meu irmão. Deus vai falar assim, eu vou na frente, abrindo o caminho, igual aquele louvor fala, né? E você vai ter que crer que eu estou na frente. A arca, querido, na Bíblia, é um símbolo da presença de Deus. Então, enquanto Deus ia abrindo o caminho, o povo ia seguindo o caminho que Deus abriu. Tá pegando? É por isso que você não tem todas as respostas. Entende isso? Ai, irmão Vitor, eu comecei a seguir a direção de Deus, começou tudo a ficar difícil. Então tá certo. Ai, irmão Vitor, só problema com esse ir para a igreja, está tudo difícil. É porque você precisa aprender a caminhar pela fé. Mesmo não enxergando nenhum sinal aparente, tem que saber que Deus está indo na frente. Está pegando isso, sim ou não? Sim ou não? Versículo 5. Olha agora, presta atenção, hein? Segura aí. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de... Isso quer dizer que a santidade vai abrir a porta para o sobrenatural. Então, se eu plantar a santidade hoje, eu vou colher o agir de Deus amanhã. Se eu plantar uma vida rebelde hoje, eu vou colher porta fechada. Você sabia que para abrir as portas que você tanto quer na sua vida, basta você fazer um quebrantamento hoje? Basta você tomar uma atitude hoje e falar assim: Senhor, me limpa. Senhor, procura se há em mim alguma coisa que precisa ser mudada. Senhor, comecei aqui a buscar o Senhor nesse propósito, mas não é para pedir nada não, é só para o Senhor me limpar. Porque a santidade abre porta, querido, que nada mais vai abrir na tua vida. Você pode mudar de igreja, pode ter outro pastor, pode ir na igreja falando de tal, não importa. Se não for através da chave da santidade, a porta não se abre. Então o povo teve que pensar assim: rapaz, a gente tem que atravessar o Rio Jordão. Mas do jeito que a gente está vivendo aqui, não dá não, hein? Então Deus confrontou o povo, não porque Deus os odiava, mas porque Deus ama, porque Ele queria entregar uma grande bênção. Então o povo começa a caminhar, vamos caminhar pela fé. E eles foram caminhando, e a arca ia indo, e a arca ia indo, e o povo caminhando, santificando pela fé, sendo provado. Sabe o que aconteceu? Se sentem lá, por favor. Sabe o que aconteceu? Quando o povo foi atravessar o mar, lá na época de Moisés, o mar abriu. Okay? Aqui na travessia do Rio Jordão, não, foi diferente. Porque todo rio ele tem uma correnteza, sim ou não? É verdade? Então o que Deus fez? Deus ele parou a água do rio, Deus parou a corrente do rio. Deus segurou as águas do rio, e então o rio ficou com um espaço seco, com um espaço limpo. E o povo começou a atravessar o Rio Jordão. Gente, no tempo de enchente era em torno de 90 metros
de comprimento rio. Imagina aquela muralha de água. E você tendo que confiar que Deus não ia deixar aquela água se soltar e levar você. E eles foram caminhando ali pela fé, queridos. Não foi só caminhar não. Tem um texto aqui no capítulo 3, que eles pegaram 12 pedras, eles fizeram uma pilha, para deixar em memória a respeito da obra que Deus fez. Deu tempo até deles fazer uma estátua de pedra, porque o Senhor garante. O Senhor faz, querido. O Senhor abre caminho. Irmão Vitor, eu não estou vendo saída para a minha vida. Tem saída. A sua saída vem do céu. Tem caminho. Irmão Vitor, eu já tentei com todo mundo. Tem caminho, querido. Deus abre caminho para você. Deus abre porta para você, meu irmão. Olha o texto. Josué capítulo 3, versículo 6. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. E levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: quando virdes até as bordas da água do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor. Olha que lindo. Então tudo que Deus fez através de Josué foi porque ele seguiu uma direção e se posicionou. A gente quer mudança, mas a gente não quer fazer nada para mudar a situação. Ataque as suas áreas mais frágeis. Qual que é a área da sua vida que você quer mais mudança? Irmão Vitor, minha vida espiritual. Então foque nisso. O que você pode mudar? O que você pode fazer? O que você pode melhorar? O que você pode... irmão Vitor, na área profissional, o que você pode estudar? O que você pode aprender? Foque nas suas áreas mais difíceis, aquelas que estão trazendo dor e angústia para você. A gente quer tanto um milagre de Deus, mas a gente não se posiciona e nada acontece. Passa 2024, daqui a pouco já acaba 2025, daqui a pouco a gente está comendo peru já aí, pernil. Estamos em agosto. Então não fique esperando acabar o ano, fique esperando uma data nova. Se posicione hoje. Se coloque à disposição hoje. Deus tem coisa nova para fazer para aqueles que estão dispostos a mudar. Então não se conforme, não se acomode, não aceite, e apenas siga a direção e se posicione, e você vai ver Deus agir na tua vida. Não é impossível. É impossível um crente, ele seguir a direção de Deus, se posicionar para agradar ao Senhor, e ele não vê Deus agir na sua vida. É impossível. Vai acontecer alguma coisa, meu irmão. Vai acontecer alguma coisa. Para a gente terminar, Josué capítulo 3, versículo 15, diz assim, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. E pararam-se as águas que vinham de cima, está vendo? Então Deus ele parou as águas que vinham de cima. E levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Zaretã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, versículo 17. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo o povo de Israel passou em seco,
até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Meus queridos, Deus prometeu e Deus prometeu e Deus cumpriu. Então a promessa de Deus, ela não foi invalidada na sua vida. Só está faltando seguir a direção e se posicionar. Deus vai fazer acontecer. A tua parte, faça. Se mova, se esforce. Tenha ânimo, como ele disse para Josué, que não deu para falar tudo, que é muita coisa. Mas o sobrenatural, quando você precisar do sobrenatural, ele vai vir de encontro à sua vida e as coisas vão andar. Aquilo que falta para se encaixar, vai se encaixar. Amém? Vamos colocar em pé por um minuto. Senhor, nos ensina a caminhar pela fé. Nos ajuda, Senhor, a aprender a confiar em Ti. Perdoa, Senhor, se duvidamos da Sua promessa, da Sua direção. Mas nos ensina, Senhor, a caminhar pela fé, mesmo não vendo sinais, mesmo não vendo, Senhor, respostas, mesmo, Senhor, não tendo todas as respostas às nossas perguntas. Eu sei que o Senhor vai na frente, Senhor, quebrando barreiras. O Senhor vai derrubando, Senhor, demônios. O Senhor vai, Senhor, quebrando inveja. O Senhor vai, Deus, abrindo portas fechadas. O Senhor é o Deus que move seu sobrenatural para cumprir suas promessas. Nos ajuda, Senhor, a caminhar. Restaura aqueles que estão cansados. Restaura, Senhor, aqueles que estão, Senhor, machucados. E nos faz, Senhor, caminhar em direção, Senhor, à sua promessa. Espírito Santo de Deus, nos fortalece essa noite. Nos encoraja, Senhor, essa noite. E que nos faça, Senhor, caminhar até o dia, Senhor, do cumprimento, Senhor, da Tua promessa, meu Deus. Em nome de Jesus.